Olá, pessoal. Sou Thales Moura, professor de literatura do apoio pedagógico da Faculdade de Letras da UFMG. Estamos iniciando aqui nosso módulo 5 do curso A Semente, a Tábua Rasa, o Índio de Papel. Notas sobre a Escola de Formação Literária Brasileira. O que vimos até aqui? Nós iniciamos o nosso curso com os nossos primeiros textos mais teóricos, textos mais densos, para poder compreender como os historiadores, os teóricos literários eram trabalhando com o conceito de formação da literatura brasileira até aqui. Partindo de Antônio Cândido, com uma elaboração de Silviano Santiago, e também com Haroldo de Campos em O Sequestro do Barroco na literatura brasileira. Iniciamos, então, essas leituras mais densas e logo após partimos, então, aí para os textos literários, né, especificamente, para a leitura em si do texto literário. Então, compreendemos aqui os conceitos de metáforas que gostaríamos de trabalhar, né, entender como essas metáforas elas vão atuar nesses textos, né, essas primeiras, desde as primeiras manifestações, né, literárias escritas por Antônio Cândido, até chegando aí ao período inicial do romantismo, que é o que vamos entrar daqui a pouco. Então, nós trabalhamos com a literatura de informação, vinda aí com o Pero de Magalhães Gândalo. Posteriormente, passamos para a ideia das metáforas, da semente da tábua rasa, nos textos de Caminha, Pero Vaz de Caminha, e também no Sermão da Sexagésima, do Padre Antônio Vieira. Entendemos aí como o Silviano Santiago vai compreender essas metáforas, né, de potencial explosivo, para poder pensar isso a partir de um ponto de vista pós-colonial, né, pensar tudo isso de um ponto de vista fora do eixo central de pensamento eurocêntrico, né, europeu. Logo após, na aula 4, né, a nossa última aula, nós trabalhamos aí com a ideia da miséria e da consciência antipredatória com o Brandão e com o Frei Vicente. Nós vamos perceber que começa a se ter uma espécie de consciência, né, do processo de colonização, né, em si, do que esse processo traz de cargas ali para os colonizados, para aqueles que também estavam vivendo, né, na colônia. Fizemos um exercício aí, né, que está disponível já no nosso fórum, que é um exercício de comparar essa ideia de uma consciência predatória, né, em diferentes tempos, né, desde a literatura de informação, passando aí pelo poema de João Cabral de Melo Neto, até uma canção do Chico Sainz e Nação Zumbi, né, que é o Rio, Pontes e Overdrives, que é um exercício interessante, né, para construir esse conceito crítico, né, se conseguir compreender em diferentes tempos como é que a história atua e a ideia de que a história ela é anacrônica, né? A história vai se repetindo de diferentes modos, certo? Então, isso é o que vimos até aqui. Nós já estamos caminhando aí para o final do curso, né? O curso nós temos 8 módulos, estamos aqui agora no nosso 5º módulo e vamos trabalhar agora, né, com a literatura jesuítica. O nosso módulo de hoje é a literatura de catequese, o poema pedagógico e religioso de José de Anchieta. Então, nós vamos aí pensar como é que o José de Anchieta se inseria aí nessas primeiras manifestações da literatura, né, no Brasil. Vou projetar aqui para vocês o nosso texto. Então, nós vamos lidar aí com poemas do José de Anchieta, né? Mas antes disso, nós vamos, é necessário que a gente pense aí no contexto, né?
em que contexto estava inserido aí o José de Anchieta, né, e essa literatura que ele produzia nesse período. Então, vamos pensar aí nas missões, né? Nós temos o José de Anchieta aí. Quando os jesuítas, né, chegam, né, aos trópicos, uma das primeiras questões que eles querem pensar eles quiseram entender os índios tinham ou não tinham uma alma. Então, se eles tivessem, se eles não tivessem, eles seriam tratados como animais, né? Sem dó nem piedade. E se eles tivessem uma alma, eles tinham que ser protegidos, eles tinham que ser convertidos à fé cristã, certo? Então, o contexto que vai se dar aí, o resumo das missões era necessário converter a população, né, e torná-la fiel ao rei, né, e súdita fiel a Deus. Nós temos aí os dois movimentos do processo de colonização, né, que seria essa expansão, a busca por riquezas e a colonização, né, a adesão à fé cristã. Então, o objetivo era dominar e reunir as populações que ainda viviam nas matas, grosso modo. Então, o primeiro passo seria conquistar a simpatia dos pajés e dos caciques. Ora, eles eram aqueles que comandavam, né, aqueles que comandavam as tribos. Então, nós vamos ter aí na história vários registros de ocorrências de resistência, né, pela resistência, oposição ao regime que se estabelecia ali, que era uma sistematização de reduções. O que eram as reduções? As reduções eram locais onde os jesuítas eles reuniam a população, reuniam alguns índios em alguns locais para poder protegê-los ali de um processo maciço de violência e escravização, e educava, né, convertia esses índios à fé cristã. Então, esses índios, eles trabalhavam em prol ali, então, da fé cristã junto aos jesuítas, certo? Então, o que acontece ali é que os jesuítas, nesse período, eles tinham uma preocupação com o respeito humano, né? Algo muito próprio da Igreja Católica. O missionário, no entanto, ele nunca é o parceiro. Ele vai querer mudar o comportamento do outro, ali nesse processo, né? Nesse regime de pensamento ali, daquele momento da colonização. Então, ele é um dirigente. Na parte econômica, eles vão usar também a força de trabalho indígena, né? Mas isso era visto ali como um princípio cristão, né? É um bom princípio cristão. É necessário trabalhar, ocupar as pessoas, né? Então, eles vão colocar os indígenas também em um certo processo de escravização, mas amparado, segundo os seus princípios, né? Nesses critérios. Os jesuítas, eles eram os únicos autorizados a descer com os índios, do sertão para os trópicos, para o litoral. Os índios que estavam ali mais adentrados na mata, né, o que eles vão chamar nesses textos, vocês já perceberam que eles vão chamar de sertão, que era essa parte mais de dentro da terra, né? Eles eram os únicos a pegar esses índios e a descer com eles para o litoral. E para a conversão desses índios, a gente vai ver que as diferentes formas culturais, elas também eram um caminho, né? Elas podiam ser utilizadas como caminho para a cristianização. Então, a partir do idioma que eles vão chamar língua geral, né, que era uma junção, uma tentativa de junção do idioma português com o tupi e o guarani, eles vão usar essa língua geral, né, para poder catequizar em diferentes lugares da América do Sul. Os padres do lado brasileiro, eles vão trabalhar com o tupi, e os do lado espanhol com o guarani, né, que eram os povos das regiões ali onde eles estavam em contato. Nós temos também que vários estados brasileiros têm nomes indígenas, por exemplo, Paraíba, Sergipe, Paraná. Aí a gente percebe uma grande influência, então, da língua indígena
no vocabulário, no português que a gente tem hoje, muito em razão de sobrevivências desses resquícios da língua geral, certo? Então, naquele universo tão violento que era ali, ou da expansão colonial, né? Percebam, onde a gente tinha ali, quem estava por baixo não tinha direito algum, os jesuítas ainda, eles reconheciam que os índios mereciam ser tratados com dignidade, como seres humanos. E em razão disso, eles criaram essas reduções, né? Então, o que vai acontecer é o seguinte, uma espécie de compressão progressiva, né? Aculturação e reunião dos indígenas em um padrão de aldeamento. Então, eles vão pegar alguns indígenas e vão cercear, né? Eles vão limitar o espaço de circulação deles àquele padrão de aldeamento, né? E o padrão de aldeamento dos jesuítas era muito parecido com o padrão de urbanização espanhola, né? Então, seguindo aqui, nós tínhamos, então, nesse ideal dos jesuítas, ou os indígenas eles seriam organizados nessas reduções, né? Ou os jesuítas, né, por um papel amigo, eles iam reunir essas populações, essas aldeias em lugares cada vez mais cerceados, né, para poder catequizá-los, para que eles pudessem trabalhar em prol da fé, ou eles seriam escravizados. Então percebam que os índios eles ficavam nesses dois lugares, né? Ou ficavam nas reduções, trabalhavam com os jesuítas, ou eles seriam escravizados pelos colonos. Então, através da catequese, a Companhia de Jesus contemplou no indígena também uma matéria-prima de sociedade, né? Eles queriam catequizar esses indígenas, eles queriam implantar uma cultura ali. Acontece que a organização rival, que era o patriarcado agricultor do período, enxergou no índio apenas um elemento de uma função historicamente necessária, que era o trabalho escravo, sem o concurso do qual mal se imagina como teria podido vingar a colonização, né? Para podermos pensar o quão foi violento o processo de colonização, ele só vingou porque eles utilizaram-se de mão de obra escrava no primeiro momento de indígenas, passando em segundo momento também para os negros, né? Então, esse é um apontamento que o José Guilherme Melchior vai fazer em seu texto apontado aí na nossa emenda. Então, os jesuítas, nesse sentido, eles estavam meio que remando contra a história, o que vai apontar o José Guilherme Melchior. Eles tinham um projeto, né, para o indígena. Eles tinham um projeto, apesar dessa violência da aculturação, da sobreposição de valores culturais, eles tinham um projeto. Então, vamos pensar aqui agora nessa primeira literatura feita para o Brasil. É necessário frisar também, pessoal, uma notinha que eu trago para não esquecer de comentar com vocês, que a partir do século XVII já fica evidente que os jesuítas não estavam ligados somente à empresa espiritual, à questão espiritual, à catequese, né? Eles já tinham um interesse em iniciar um processo educacional na colônia, né? Eles tinham propriedades que eles passavam a garantir com a mão de obra escrava do indígena também, né? Então, eles precisavam dessas propriedades para garantir financeiramente que os colégios pudessem se autossustentar. Os colégios jesuíticos foram os primeiros aqui da colônia. Então, havia um processo produtivo aqui de mão de obra escrava para ser sustentação das missões dos jesuítas, certo? Então, havia um objetivo econômico também nessas missões, né, da Companhia de Jesus, que era para além de sustentar a catequese, né, a conversão, autossustentar os colégios
que era um segundo plano aí para os jesuítas. Então, percebam que nessa primeira literatura que é feita para o Brasil, né, nós temos que desde que os jesuítas se estabeleceram na costa brasileira, meados do século XVI, eles começaram então, a criar obras em prosa, verso, uma mistura de ambos, e até autos sacros, né, para serem encenados nos tablados aí pelos indígenas, pelos próprios padres, e também por algum discípulo europeu sob tutela aí dos jesuítas. Essa literatura, ela versava, né, sobre algum assunto de devoção, certo? Essa literatura, ela vai ser sempre sobre um processo aí, um processo de um assunto de devoção ou de edificação. A figura do padre Anchieta, então, ela vai ser central aqui nesse período, porque foi um dos que mais produziu, né? E um dos que produziu por mais gêneros, né? Isso a gente vai ver aqui mais para frente. E também, para além das questões descritivas, ele inicia um processo mais intimamente ligado com o lírico, né? Com um certo estilo de texto que tendia mais para o lírico do que um processo descritivo, que era algo muito próprio ali das literaturas do período informacional, né? Então, nós vamos ter aí, com o padre José de Anchieta, ele produzindo comédias, passos, éclogas. Ele tem aí um dos maiores poemas aí na tradição mariana, que é o poema da Virgem Maria, escrito aí em verso elegíaco. O verso elegíaco é um verso mais longo, mais puxado para o trágico, né, para o melancólico. Nós temos autos sacros, com o conteúdo de uma pregação universal, além da gramática, né, que ele fez, é uma gramática do Tupi. E também escreveu um poema sobre Mendes Sá, que foi um dos mais importantes governadores gerais do período colonial. Ele escreve um poema dedicado ao Mendes Sá. Na maioria das vezes são puras obras de catequização, certo? Então, o José Veríssimo, historiador literário José Veríssimo, ele vai dizer que a obra do José de Anchieta é a puríssima vida dele, né? Todo um ideal voltado à sua vocação, como um apóstolo que ele foi da Companhia de Jesus, né? E aí muito voltado também a essa ideia de milagre e de ingenuidade. Ele era muito devotado ao ideal da Companhia de Jesus. Então, nós temos aí, então, uma primeira literatura feita para o Brasil, que vai estar ligada a uma ideia de poética do deleite útil. O que é isso? O prazer estético ele está unicamente vinculado à ideia de um ensinamento moral. Então, algumas figuras centrais desse período: Manuel da Nóbrega, o José de Anchieta e Fernão Cardim. Aqui, nesse módulo, nós vamos trabalhar especificamente com José de Anchieta. São textos compostos por catequistas para ou sobre evangelização. Então, nós temos aí metros e estribilhos fáceis de serem cantados nas comemorações litúrgicas. Então, vejam, no entanto, que era uma literatura intimamente ligada ao universo ali litúrgico. Sobre José de Anchieta, ele era um jesuíta espanhol, missionário da Companhia de Jesus, né? Ele nasceu em 1534, em La Laguna de Tenerife, e faleceu em 1597, em Heritiba, hoje é a cidade de Anchieta, no Espírito Santo. Então, existe até uma igreja, um templo, né, um santuário do José de Anchieta nesse local hoje. Então, ele chegou ao Brasil com 19 anos, no ano de 1563, integrado no grupo de 3 missionários jesuítas que vêm para o Brasil. Então, ele realiza toda a sua formação religiosa aqui, ele vai falecer aqui, ele passa toda a sua vida devotada a essa missão. Então, ele foi enviado para a capitania de São Vicente, no sul, né? Não era uma das capitanias que ficavam ao norte.
Na embarcação haviam vários indígenas e aí que vai começar todo o processo de envolvimento do Anchieta com os indígenas. Essa embarcação em que ele foi deslocado para lá, ele começa a prestar atenção no que os indígenas gostavam, na sua forma de comunicar, na sua linguagem. Então ele percebeu que os indígenas gostavam de festas, de danças. Então, de imediato, o que ele pensou? A melhor forma para catequizar esses índios seria através do teatro, dos autos, né, dos dramas. Então, nesse momento, ele também vai começar a redigir uma gramática tupi. Ele vai estabelecer um papel de antropólogo. Ele vai estudar aquela população para poder catequizá-los, né? E ele já começa esse processo pensando aí no que eles gostavam, né? O que movimentava aí esses povos, que era a ideia da gesticulação, né? Então, os autos seriam a melhor forma, a forma mais fácil de adentrar a essa cultura. Ele era considerado um andarilho, ele tinha muita intuição. Então, ele andava muito ali por aqueles lugares, indo até os povoados, tentando, né, fazer os seus movimentos de cura, de bênção, né, aos povoados. Ele é um dos fundadores também das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, eu trouxe aqui para vocês verem uma dessas figuras aí que vai retratar a missão do padre Anchieta aí no período do Brasil Colônia, que é uma figura aí, uma pintura que se chama Evangelho nas Selvas, de 1893, que é do pintor Benedito Calixto. Havia, no período ali em que Anchieta estava no Brasil, uma certa mística, né, de que ele tinha um certo potencial ali de até domar os animais selvagens, né? Então existia toda uma mística acerca da figura que foi José de Anchieta. Então essa obra aí do Benedito Calixto, ele vai ilustrar um pouco dessa ideia, né, de que eles construíam acerca da imagem do padre, né, e de como ele estabelecia a sua relação de contato ali, tanto com a mata, né, quanto com os povos. Aqui nós temos, então, nesse momento, pensar aí qual que era essa relação do José de Anchieta com o ideal da colonização e também com a Companhia de Jesus, certo? Repetindo, frisando a questão, uma das primeiras questões que eles quiseram entender aqui seria: os índios tinham ou não tinham uma alma, né? Se eles não tivessem, eles seriam tratados como animais; se eles tivessem, eles seriam tratados como protegidos, né? Com a humanidade, eles tinham que ser convertidos à fé cristã. Então, o que nós vamos ver aí é que o ideal da Companhia de Jesus, né, ela vai ser um dos principais motores aí de ação do José de Anchieta, né? E o ideal era para a maior glória de Deus. Era o lema da Companhia de Jesus, criado pelo Inácio de Loyola, né? E também era o lema dos jesuítas aqui. Então, os padres do lado brasileiro, eles vão trabalhar com o tupi; os do lado espanhol, frisando, eles vão trabalhar com o guarani, que eram os povos com que eles estavam em contato. A partir do tupi-guarani, eles vão construir o idioma, que chama língua geral, também já citei, né? E a partir dessa língua geral, eles vão atuar em toda a América do Sul. É uma questão interessante que chegou um ponto, né, que a língua geral era uma das línguas que estavam sendo mais utilizadas ali no período, que chega a irritar o Marquês de Pombal, que era um dos dirigentes do período. Então, uma das críticas que o Marquês de Pombal chega a fazer à ação jesuítica era a importância que eles davam à língua geral, em detrimento do português, né? Então, a ponto de a língua geral ser proibida e os jesuítas, em certo ponto, em certo momento, eles serem expulsos, né? Então, para vocês perceberem como esse processo de aproximação, de aculturação, também passou por um lado de que os jesuítas, eles queriam integrar um pouco da cultura indígena na linguagem, né? Eles não queriam impor frio e duramente só a língua do português.
Então, eles queriam amalgamar essas duas culturas, né? E aí, de que modo isso se estabeleceria, né? Devemos pensar. Então, vamos pensar aí a ideia, por exemplo, entre Deus e os deuses, né? Os jesuítas, eles vão criar uma linguagem capaz de aproximar o indígena da fé cristã, e eles vão pegar algumas das questões da cultura indígena e integrar no exercício da catequese, né? Tupã, por exemplo, que é o nome utilizado pelos jesuítas para se referir a Deus, ele não era necessariamente o Deus dos indígenas, né? Ele era a manifestação de um ser criador pelo som do trovão, né? O Tupã era quase uma onomatopeia da língua indígena para designar esse ser. E não necessariamente era o Deus dos indígenas, né? Então, os indígenas, eles não tinham a ideia de um Deus uno, criador. Eles tinham no imaginário vários deuses, né, espíritos interventores. Isso é um problema para os jesuítas, porque eles vão ter que pensar em um nome para apresentar o Deus da concepção cristã aos índios, né? Então, percebam como isso ficaria na cabeça do indígena. O Tupã, né, que seria apenas uma das manifestações de deuses dos indígenas, né? E ainda mais uma linguagem que seria, isso na linguagem dele seria uma onomatopeia de uma manifestação de um dos seus deuses, vinculados à ideia de um Deus uno, né? Então, pensarmos também como era violenta esse processo de aculturação. Eles teriam que se adaptar a uma outra concepção de Deus, né? Então, o Anchieta, nesse sentido, ele vai criar uma mitologia paralela, segundo Bose. Alfredo Bose ele vai dizer que o projeto de transpor para a fala do índio a mensagem católica demandava um esforço de penetrar no imaginário do outro. E esse foi um dos empenhos do José de Anchieta, né, que é considerado um dos nossos primeiros apóstolos. Então, na passagem de uma esfera simbólica para outra, o Anchieta encontrou óbices, por vezes, incontornáveis. Ele vai perceber, por diversas vezes, que não tem como ele fazer essa tradução da cultura indígena para a cultura europeia. Então, quando isso vai acontecer, muitas vezes ele vai criar homologias, né? Ele vai criar palavras que vão tentar traduzir, grosso modo, algumas das questões indígenas, né? E quando ele não vai conseguir, ele simplesmente vai transplantar a palavra para o meio da língua geral, né? Sem traduzi-la. Então, nós temos aí um processo de aculturação vinculado a um processo de tradução. O Anchieta vai, por vezes, preferir enxertar o vocabulário português no tronco do idioma nativo, né? O mesmo faz, e com mais fortes razões, por exemplo, com a palavra missa, que não sofre tradução, né? E com a evocação Nossa Senhora. E aí o Alfredo Bose traz em Dialética da Colonização, ele vai trazer aí esse trechinho para poder ilustrar para a gente como isso acontecia dentro do contexto da língua geral, que foi essa língua criada aí pelos jesuítas, para poder trabalhar a catequização com os nativos. Então, ele vai transcrever, por exemplo, esse trechinho aqui. Ejori Santa Maria, Che Anama Rauzubal, que quer dizer, vem Santa Maria, protetora dos meus. Então, a Santa Maria, ela continua sendo a Santa Maria, não há uma tradução para isso no contexto indígena, né? No que ele vai simplesmente enxertar esse vocábulo, né, português no tronco do idioma nativo. Não sofre uma tradução. Ele encontra aí, por vezes, esses incontornáveis percalços de tradução. Então, por isso, ele prefere manter desse modo. Tais casos, porém, eles são atípicos. O mais comum, o Alfredo Bose vai dizer, que seria a busca de uma homologia, né, entre as duas línguas, e que vai ter, como vimos, um resultado, um valor desigual, é claro. A sobreposição da cultura europeia sempre vai estar em voga, né? Nunca vai ser a ideia do nativo,
porque aqui nós estamos tendo aqui uma leitura do português, do colonizador para com a cultura. Então, ele vai dar alguns exemplos aqui. Bispo, aqui é L, pessoal. Bispo é Pai-Guaçu, quer dizer pajé maior. Nossa Senhora, às vezes, vai aparecer sob o nome de Tupãce, mãe de Tupã. O reino de Deus e Tuparema. O reino de Deus é Tuparema, terra de Tupã. Igreja, coerentemente, é Tupã-Oca, casa de Tupã. Alma é Anga, que vale tanto para a sombra quanto para o espírito dos antepassados. Demônio é Anhanga, espírito errante e perigoso. Para a figura bíblico-cristã do anjo, Anchieta vai cunhar o vocábulo Caraibebe, que significa na cultura indígena profeta voador, certo? E assim vai se dar essas traduções aí dentro da língua geral. Então, os jesuítas, eles escolheram e retiveram nas narrativas correntes só aquelas passagens míticas nas quais apareciam entidades cósmicas, por exemplo, Tupã, né, que foi apropriado pelos jesuítas para ser a figura de Deus, ou então heróis civilizadores, a exemplo de Sumé, né, capazes de se identificarem sob algum aspecto com as figuras pessoais e bíblicas de um Deus criador ou de seu filho criador. Então, o Tupã é o Deus supremo, né, na cultura indígena, seria o trovão, muito apropriado para descrever, aí, segundo os jesuítas, a ideia de um Deus uno. E Sumé, na tradição indígena, seria uma entidade que teria estado aqui entre os indígenas antes da chegada dos portugueses e que teria transmitido a esses indígenas todos os conhecimentos que eles têm de agricultura, né? Teria dado para eles o poder de produzir o fogo e pensar toda a sua organização social. Então, essas duas figuras míticas que têm valores aí de bondade, religiosidade e organização social, civilizacional, eles são adotados pelos jesuítas. As outras são adaptadas, são criadas analogias, ora, às vezes, para significar coisas boas, ora, às vezes, também para demonizar. Então, nós temos tudo isso aí com o fim de converter o nativo. O Anchieta, segundo o Alfredo Boas, ele engenhou uma poesia, então, dentro aí da sua prática também como catequista, e um teatro cujo o correlato imaginário é um mundo maniqueísta cingido entre forças em perpétua luta. Tupã, Deus, com sua constelação familiar de anjos e santos, e Nhanhanga, sinalizando aí o demônio, né, com a sua corte de espíritos malévolos que se fazem nas cerimônias tupis. Por exemplo, são criadas essas analogias, principalmente de inserir essa ideia de espíritos malévolos, principalmente nas suas manifestações, em que eles estavam em contato com a sua religiosidade, né, com seus ancestrais, principalmente nos rituais antropofágicos, né, que a gente vai trabalhar mais no nosso último módulo, com o poema do Juca Pirama, para poder pensar como se davam esses rituais. Eram rituais extremamente tidos como demoníacos, demonizados, né? Então, pensar também nessas questões que vão perpassar aí o processo de colonização muito em linha também do poder jesuítico. Então, a cultura indígena e os seus rituais, né? Por exemplo, o universo de Nhanhanga, resumindo aqui essa passagem de Boas, ela vai ser situada no âmbito dos maus hábitos. E a aculturação católica tupi, né? Tupã, com as suas virtudes criadoras e de salvação, né? Elas vão ser associadas aí a uma questão civilizacional e de espíritos benéficos, né? E essa figura do Tupã é um mito original do poder aniquilador de seus raios, vai sofrer um pouco aí essa função de pacificação, né? Sendo que não era somente isso dentro da cultura indígena.
Então, o Anchieta ali, ele vai, em um certo momento, né, que nós já estamos caminhando para poder fazer a leitura aí dos versos de Anchieta, ele vai estar ele vai estar refém dos Tamoios, em 1563, vai ocorrer aí um processo de resistência aí, muito tido aí pela Confederação dos Tamoios, né, por briga de terras e questões relacionadas à violência da colonização. E o José de Anchieta ele vai estar preso aí pelos índios Tamoios por 5 meses durante uma negociação de paz. E aí existe uma mítica de que ele vai escrever um longo poema nas praias de Iperoígue, que hoje onde é situado é Ubatuba, certo? Então, aí nós vamos ter aí uma das primeiras manifestações que a gente vai ver aqui, líricas do José de Anchieta, que seria um dos mais longos poemas da tradição mariana, né, escrito por jesuítas, e esse poema tem mais de 6.000 versos, né? O que é interessante a gente pensar aqui sobre esse primeiro poema que vamos ler, do José de Anchieta, é a sua ligação com o tempo histórico, certo? E a forma como o José de Anchieta se relacionava com a escrita literária, certo? A gente vai alcançar aqui mais um passo de diferenciação nessas literaturas escritas no período da informação, a literatura tida de informação, porque ela não vai ser uma literatura mais só descritiva, né? A partir de Brandão ali e Frei Vicente, nós já vimos começar a aparecer um certo potencial de consciência histórica, né, do que estava acontecendo naquele período. Não é mais só descritivo e não aparece mais somente a ideia de uma imaginação, de fantasia, fantasiando sobre a Terra. Já começa a se elaborar uma questão crítica, né, a partir dos cronistas. E com o padre Anchieta, o que vai começar até que nós vamos ter uma primeira literatura já feita para o Brasil e um pouco desvinculada com esse potencial descritivo. Nós vamos ter as cartas, né, da companhia, escritas pelo Anchieta, né, relatando aqui sobre tudo que se passava, né, e o seu trabalho como catequista, catequizador, mas também nós vamos ter a literatura de expressão mais lírica, que são os poemas, os autos, né, que já vão fornecer aí os primeiros, já são os indícios, as reminiscências, os primeiros passos, né, de uma literatura que é produzida aqui, e já um pouco desvinculada dessa ideia descritiva. Então, vamos lá. O contexto histórico desse poema, nós vamos pensar ali no momento da reforma protestante, que está acontecendo ali no período, né, a gente tem um mundo cindido ali entre os cristãos católicos e os cristãos protestantes. Então, um dos grandes esforços ali da Igreja Católica é angariar, né, essa maior adesão de cristãos para a Igreja Católica, né? Então, nesse mundo cindido, a Igreja Católica buscava recuperar esses cristãos católicos. Então, eles vão retomar, muitas vezes, algumas tradições que eram tidas pelos protestantes já como, às vezes, ultrapassadas, né? Estão repensando algumas questões da religião católica e a contra-reforma ela vai trazer de volta muitas das origens católicas que incomodavam um pouco os protestantes. Então, vamos começar a ler aqui alguns trechinhos do poema da Virgem Maria, né, para a gente poder entender como se dava essa escrita do Anchieta em relação à sua missão aqui. Tudo que ele escreveu era muito relacionado com a sua missão. Poema da Virgem, de Padre José de Anchieta, compaixão da Virgem na morte do filho. Porque ao profundo sono, alma, tu te abandonas e em pesado dormir tão fundo assim ressonas, não te move a aflição dessa mãe, toda em pranto, que a morte tão cruel do filho chora tanto? O seio que de dor amargado esmorece ao ver ali presente as chagas que padece, onde a vista pousar, tudo que é de Jesus ocorre ao teu olhar, vertendo sangue a fluxo. Olha como prostrado ante a face do Pai, todo o sangue em suor do seu corpo,
se lhes vai. Olha como a ladrão, essas bárbaras hordas pisam-lhe e lhe retém o colo e mãos com cordas. Olha perante Anás como duro soldado o esbofeteia mal, com punho bem cerrado. Vê como ante Caifás, em humildes meneios, aguenta opróbrios mil, punhos escarros feios. Não afasta seu rosto ao que o bate, e se abeira do que duro lhe arranca a barba e cabeleira. Olha com que azorrague o carrasco sombrio retalha do Senhor a meiga carne a frio. Olha como lhe rasga cerviz rijo espinho, e o sangue puro risca a face toda arminho. Pois não vês que seu corpo, incivilmente leso, mal susterá ao ombro o desumano peso? Vê como a dextra má finca em lenho de escravo as inocentes mãos do aguçado. Olha como na cruz finca a mão do algoz cego os inocentes pés com aguçado prego. Eilo rasgado jaz nesse tronco inimigo, e com sangue a escorrer paga teu furto antigo. Vê como larga chaga abre o peito e deságua misturado com sangue um rio todo d'água. Se não sabes, a mãe dolorosa reclama para si quanto vê sofrer ao filho que ama, né? Então nós temos esses primeiros trechinhos. Esse poema foi escrito em latim, né? E segundo a mística foi escrito na praia de Iperuíbe, tem mais de 6.000 versos. E nós temos aqui uma tradução que foi retirada aí do domínio público. Nós temos outras traduções aí na rede, mas eu trouxe essa aqui para a gente poder verificar, né, e adentrar um pouco esse universo aí do Padre Anchieta. Então nós vemos aqui, pessoal, como essa ideia dessa missão do Anchieta, ela era resvalar em seus textos poéticos, né? Nós temos ele ali na praia, enquanto ele estava refém ali dos índios tamoios, né? E o poema é quase uma oração, né? Nós vemos aí a responsabilidade, né, que ele vai sentir sobre os seus ombros, né? Essa ideia de artífice de uma paz que vai se anunciar difícil, né? Em razão dos irreconciliáveis aí, interesses entre os colonos e a população e os nativos, né? Ele tem muito esse envolve esse papel ali de pacificação entre essas duas culturas que estão em choque, né? Nós temos aí também essa ideia de que eles, os dois lados, o José de Anchieta, entre os dois lados, ele vai se oferecer para ficar sozinho, para ficar refém, enquanto as negociações se prosseguiam em São Vicente, né? E ele vai conversar aí, né, com esse ser superior que é a Virgem Maria, e ele vai se colocar muito aí nesse papel também de um salvador, né? Perceba que ele se coloca aí um pouco nesse papel aí de um Cristo pregado à cruz, né? E que a sua mãe, que o vê de cima, né, ela está sofrendo, né, ao ver ele sofrer. Então ele se coloca muito nesse papel aí de um salvador mesmo, né? de um pacificador naquele momento. Então vamos seguir aqui então com as características dos autos e dos poemas, né, do José de Anchieta. Nós temos aí uma ideia de devoção católica, da simplicidade, né, uma simplicidade nos versos, eram versos que eram feitos para ser lidos, cantados em rituais litúrgicos. A gente tem uma alegoria político-religiosa, né? É algo que vai aparecer também no poema da Virgem Maria, essa ideia de pacificação, né, entre culturas que se encontram, né, e causam ali um certo tensionamento. Eles colocam ali como o missionário que vai estabelecer ali um papel de pacificação entre esses dois lados, né, irreconciliáveis. A gente tem aqui, para ilustrar, trouxe um trechinho desse poema A Santa Inês, que traz um pouco dessa ideia de devoção católica e de simplicidade.
a Santa Inês. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa, de Jesus querida, vossa santa vinda o diabo espanta. Por isso vos canta com prazer o povo, porque sua vinda lhe dá lume novo. Então, o que nós temos aqui, a gente já evidencia esse aspecto lírico, né? Já tem a gente já vê essa estética dos versos construídos, né? A gente tem uma espécie aí também de uma quase confissão espiritual, né? Essa cordeirinha seria aquela que vai vir ao encontro do seu povo, que vai salvar o seu povo, né? Então, nós temos aí já algumas questões aí do universo litúrgico que vão adentrar a poesia do José de Anchieta e que vão servir aí muitas vezes aos seus rituais litúrgicos, né? O encontro aí da poesia com a catequese. Então, uma outra questão a se pensar do Anchieta e ressaltar, né, que já foi dito aqui antes, é que ele adotava quase sempre o idioma tupi. Então, às vezes, havia uma sintaxe tupi e um ritmo português. Como nós vimos no poema da Cordeirinha, a gente já tem uma estrutura em versos, né, típico de uma cultura, né, ocidental, né, de versificação, mas em alguns autos, né, que vamos encontrar alguns trechos de poemas, eles vão ter um pouco da sintaxe tupi, né, das palavras de origem tupi inseridas aí num verso, uma metrificação de característica ocidental. Então, latim, tupi, espanhol e português vão ser as linguagens aí que vão circular nesses textos. O José Guilherme Belchior vai dizer também que o José de Anchieta era um apóstolo heróico, asceta e místico, afeiçoado a seu país de adoção, né? Ele nunca deixou, imbuído de verdadeira devoção ao gentio. O Anchieta se serviria do português, do espanhol, do latim e do tupi numa obra que, percorrendo vários gêneros, a gente já viu mais para frente, o sermão, a carta, né, narrando como as de Nóbrega, que ele vai enviar para o Manuel de Nóbrega, episódios da catequese, né, a poesia, o teatro, ele vai refletir toda a sua missão missionária. Então, toda a sua obra ela vai ser perpassada pela sua história de inspiração missionária, né, pelo seu desejo aí de cumprir com o ideal da companhia de Jesus. Vai aparecer muitas vezes nos autos sacros um apelo ao bestiário. O que é isso? Uma literatura que vai descrever um mundo animal, né, de bestas, de seres sobrenaturais, para figurar a imagem do diabo, muitas vezes. Colocar alguns rituais, né, manifestações culturais dos indígenas como demonizados, né, diabolizados. A ideia do temor a Deus também vai ser frequente em alguns desses poemas e autos, né? A realidade terrena versus uma realidade ultramundana, uma realidade celeste, né? Então, pensar essa ideia de um sublime, algo que está para além do terreno, seria algo sublime que está vinculado às práticas mais terrenas, muitas vezes é demonizado. Um sentimento de intimidade com o divino, né? Nós temos aí, Alfredo Bodes vai destacar uma prática de símbolos tomados da vida cotidiana e uma proliferação da linguagem místico-efusiva. Então, muitas vezes, o que é linkado aí com algo mais transcendental, que é a figura de um Deus, um Salvador, vai se misturar aí com alguns símbolos tomados da vida cotidiana. A revelação do transcendente, então, aí atribuindo aura ao imanente. O que é isso? Né? A nomeação de Deus, muitas vezes, pelo sensível, pelo que é experienciado. Então, muitas vezes, a figura de Deus vai estar ali em algum alimento, né? Em alguma sensação humana, né? Algo que é experienciado, né? Que é sensível, que é experienciado pelos nossos sentidos. Então, isso vai aparecer, por exemplo, nesse poema aqui do Santíssimo Sacramento. Ó, que pão,
Ó que comida, ó que divino manjar se nos dá no santo altar cada dia. Filho da Virgem Maria, que Deus Padre camandou e por nós na cruz passou crua morte, e para que nos conforte, se deixou no sacramento para dar-nos com aumento sua graça. Esta divina fogaça é manjar de lutadores, galardão de vencedores esforçados, deleite de namorados que com o gosto desse pão deixam a deleitação transitória. Então, essa questão aí de se vincular muitas vezes o transcendente com o imanente, né? Dessa força que é mística, né? E que mística, que é transcendental, que é essa figura de Deus, algo ligado ao sublime, muitas vezes vai estar ligado à ideia de um manjar, de um pão, de algo que sustenta, né? E uma outra evidência que a gente pode ter aí também seriam os episódios da vida, da intimidade quase confessional, né? Os poemas eles vão ter essa dimensão do confessional, né? No poema da Virgem Maria também gostaria de apontar uma questão de um aspecto narrativo em detrimento do lírico, né? Então, nós temos aí quase que uma fala, uma conversa do Anchieta com essa santa, né? Comunicando ali as agruras, né? Do que ele estava vivendo naquele momento, né? Um momento de aflição. E uma outra questão que é importante a gente salientar o contexto em que ele estava vivendo, né? O contexto ali histórico, muito ali perpassado pelos ideais da Contra-Reforma, que também eram resvalados aí nos ideais da Companhia de Jesus. A ação do poema ali muitas vezes vem por um gesto consciente ou inconsciente, talvez, levantar, né, exprimir algumas das questões, né, do que era muito caro aos ideais da Contra-Reforma, né? Que seria essa questão de retomar muitas vezes um dos valores da Igreja Católica que estavam sendo aí elaborados pela Reforma Protestante. Então, pessoal, finalizando aqui, gostaria só de fazer essa pequena revisão com vocês, lembrando do que vimos até aqui a respeito do Anchieta. Então, lembrar que o Anchieta ele vai ter um pouco no início essa preocupação, né, com a questão humana, né, apesar dos ideais da colonização muito vinculados aí aos ideais da Companhia de Jesus e a inserção da catequese, né, ele vai ter essa preocupação de tentar amalgamar essa linguagem dos nativos à linguagem do português, muito embora nós veremos essa sobreposição da cultura do europeu, né, em relação à cultura do nativo. Outra questão importante, que é importante vocês frisarem aqui desse módulo, é a ligação da poesia do Anchieta com essa questão do divino, com essa vinculação missionária, né? Toda a sua obra é perpassada aí um pouco por essa... Um pouco não, toda a sua obra é perpassada por esse ideal de missão, né? De que era muito caro ao Anchieta, né? Ele é tido aí como um dos primeiros apóstolos do Brasil, né? Ele dedica toda a sua vida, né, a essa obra. Essa questão histórica em que está posicionada toda a sua obra literária, né, no contexto da Contra-Reforma, e o que isso imprimia aos seus textos, certo? Isso é muito importante salientarmos. E uma outra questão também que é importante, talvez eu não tenha citado, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que no momento em que o padre Anchieta estava produzindo a sua obra, a gente não tinha quase nenhuma manifestação intelectual aqui no país, né? Nós não temos nenhuma manifestação de intelectualidade, de escolas, de movimentos artísticos vinculados aí a essa questão.
Então, muito por isso, o que a gente vai ter é o Anchieta como um precursor, né? Muitas das vezes o acesso que se tinha ao pensamento, né, essas questões mais filosóficas, era através dos jesuítas, né? Então, muito dificilmente, né, se teria produzido uma boa literatura, né, aqui no contexto em que tínhamos, né, em que o grau de instrução era muito baixo dos colonos, não se havia um espaço para debates, para discussões, em nível de pensamento, de crítica, muito dificilmente se teria uma literatura produzida nesse nível, né? Que mesclando as línguas, mesclando os gêneros. Então, veremos então, essa figura da Anchieta aí como uma figura precursora, certo? Então, é isso. Eu deixei para vocês também no Drive um livro aí de poemas do Padre Anchieta, para vocês terem contato com uma obra um pouco maior do Anchieta. E fiquem atentos, então, ao próximo fórum, discussão. Façam as atividades avaliativas, né? Eu tenho percebido que algumas pessoas têm deixado, talvez, para fazer essas atividades mais no final, mas nós já estamos finalizando o curso, então seria interessante que vocês já tentassem deixar, né, tudo em ordem, as atividades, certo? Salientando que a certificação, para aqueles que desejam, né, realmente obter a certificação, para além, é óbvio, né, do conhecimento que aqui é divulgado e transferido a vocês, devem cumprir, então, a carga horária de 75%, né? E toda essa questão já está lá na ementa indicando como é que vocês devem fazer. Vocês devem ter que comentar ao menos 6 dos 8 vídeos aqui vinculados, certo? Então é isso. Até o nosso próximo módulo, onde trabalharemos, então, a busca da identidade literária brasileira, os ecos da Arcádia no romantismo. Tá ok, pessoal? Até mais.